Parte 5. O maior desafio é o sucesso. Capítulo 11. Quando o porquê fica nebuloso. Golias vacilou. Muito do que está acontecendo com companhias de grande sucesso e com esses CEOs e seus super salários, que na realidade estão fazendo uma pilhagem e não cuidam de ninguém, exceto de si mesmos, me chateia de verdade. É uma das principais coisas erradas no cenário empresarial dos Estados Unidos atualmente. Esse é o sentimento que nos passa o ex-CEO de uma das mais difamadas companhias da história recente. Criado em uma fazenda no coração dos Estados Unidos, ele chegou à idade adulta durante a Grande Depressão. Isso provavelmente explica sua predisposição à frugalidade. Com 1,75 m e pesando apenas 60 quilos quando jogava futebol americano no ensino médio, Sam Walton, o fundador do Walmart, aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro. Trabalhar duro leva a vitórias. E como quarterback na equipe de sua escola, ele teve muitas. Na verdade, chegou a ser campeão estadual. O fato é que, fosse por trabalhar duro, por sorte, ou apenas por ter um otimismo inabalável, Walton ficou tão acostumado a vencer o tempo todo que não conseguia ter uma visão completa de como era perder. Ele simplesmente não conseguia imaginar como era. Walton chegou a filosofar que o fato de sempre pensar em vencer poderia ter se tornado para ele uma profecia autorrealizável. Mesmo durante a depressão, ele teve um emprego como entregador de jornais que lhe pagava um salário decente para a época. Quando Sam Walton morreu, ele havia transformado uma única loja do Walmart em Bentonville, Arkansas, em um colosso varejista com 44 bilhões de dólares de vendas por ano e 40 milhões de pessoas fazendo compras nas lojas da rede a cada semana. Mas é preciso mais do que uma natureza competitiva, uma forte ética de trabalho e otimismo para construir uma companhia grande o bastante para se equiparar à 23ª maior economia do mundo. Walton não foi a primeira pessoa com sonhos grandes que abriu um pequeno negócio. Muitos donos de negócios pequenos sonham em torná-los grandes. Conheci muitos empresários e é espantosa a quantidade dos que me disseram que seu objetivo era construir uma companhia de $1 bilhão. As probabilidades, no entanto, estão significativamente contra eles. Há cerca de 30 milhões de negócios registrados nos Estados Unidos e somente 1.000 estão na Fortune 1000, que lista as maiores empresas do mercado americano, o que atualmente requer cerca de $1,5 bilhão de receita anual. Isso quer dizer que menos de 0,004% de todas as companhias conseguem entrar nessa lista. Para ter tal impacto, construir uma companhia e alcançar um tamanho que lhe permita ser capaz de guiar mercados, é preciso algo mais. Sam Walton não inventou o modelo de lojas de baixo custo. O conceito de lojas de produtos variados, vendidos por centavos de dólar, já existia havia décadas. E a Kmart e a Target abriram suas portas no mesmo ano que o Walmart, em 1962. A venda com descontos já era uma indústria de $2 bilhões quando Walton decidiu criar seu primeiro Walmart. Havia vários concorrentes além da Kmart e a Target, muitos dos quais mais bem financiados, com locações melhores e aparentemente maiores chances de sucesso do que o Walmart. Sam Walton nem sequer inventou um modo melhor de fazer as coisas. Ele admitiu que pegara emprestado muitas de suas ideias para o negócio de Saul Price, o criador da FedMart, loja de descontos fundada no sul da Califórnia na década de 1950. O Walmart tampouco era o único estabelecimento varejista capaz de oferecer preços baixos. Preço, como já afirmamos, é uma forma muito eficaz de manipulação. Mas sozinho não inspira as pessoas a torcer por você e lhe dar a inextinguível fidelidade necessária para criar um ponto de virada, a partir do qual se cresce em grandes proporções. Vender a preços baixos não inspira funcionários a darem seu sangue, seu suor e suas lágrimas por uma empresa. O Walmart não tinha o controle total dos preços baixos, e não foram eles que fizeram a companhia ser tão querida e, por fim, tão bem-sucedida. Para Sam Walton havia algo mais profundo. Um propósito, uma causa ou uma crença que o impulsionava. Mais do que em qualquer outra coisa, Walton acreditava nas pessoas. Acreditava que, se cuidasse delas, elas cuidariam dele.
Quanto mais o Walmart conseguisse oferecer aos funcionários, aos clientes e à comunidade, mais os funcionários, os clientes e a comunidade ofereceriam de volta ao Walmart. Estamos todos trabalhando juntos. Esse é o segredo, dizia Walton. Esse é um conceito muito maior do que simplesmente repassar descontos. Para Walton, a inspiração vinha não apenas do serviço aos clientes, mas do serviço em si. O Walmart era o que Walton tinha construído para servir aos seus irmãos seres humanos. Para servir a comunidade, para servir aos seus funcionários, para servir aos seus clientes. O serviço era a causa maior. Essa causa, no entanto, não foi passada adiante com clareza após sua morte. Na era pós-Sam, o Walmart começou lentamente a confundir o porquê de sua existência, servir as pessoas, com como fazia negócios, isto é, oferecer preços baixos. A companhia trocou a inspiradora causa de servir as pessoas por uma manipulação. Esqueceu o porquê de Walton e a motivação passou a ser a ideia de barato. Em forte contraste com a causa, que era a essência do Walmart em sua fundação, eficiência e margens passaram a ser o nome do jogo. Um computador pode lhe dizer o que você vendeu até os centavos, mas nunca será capaz de dizer quanto você poderia ter vendido, dizia Walton. Há sempre um preço a pagar pelo dinheiro que se ganha, e considerando puramente o tamanho do Walmart, esse preço não foi pago apenas em dólares. No caso do Walmart, o esquecimento do porquê de seu fundador levou a um elevado custo humano. É irônico, considerando a causa da fundação da companhia. A companhia, que já fora famosa pelo modo como tratava funcionários e clientes, ficou envolvida em escândalos por quase uma década. Quase todos relacionados a quão mal a companhia tratava seus clientes e funcionários. Apenas em dezembro de 2008, o Walmart enfrentou 73 processos trabalhistas relativos à violação de normas salariais e, até esse momento, já havia pagado centenas de milhões de dólares em sentenças e acordos anteriores. Uma companhia que acreditava em um relacionamento simbiótico entre a corporação e a comunidade conseguiu criar uma barreira entre ela e muitas das comunidades onde operava. Houve um tempo em que os legisladores ajudariam a aprovar leis que permitissem ao Walmart entrar em novas comunidades. Agora, esforçavam-se por manter a companhia longe. Em todo o país, irromperam lutas para impedir o Walmart de abrir novas lojas. Em Nova York, por exemplo, representantes municipais do Brooklyn juntaram forças com sindicatos para bloquear a rede de lojas, por causa de sua reputação de adotar práticas trabalhistas injustas. Em uma das mais irônicas violações das crenças de Walton na fundação do Walmart, a companhia não foi capaz de rir de si mesma, nem de aprender com os escândalos. Comemorem seus sucessos, dizia Walton. Descubram algum humor em seus fracassos. Não se levem tão a sério. Relaxem, e todos à sua volta relaxarão também. Em vez de admitir que as coisas não eram como antes, o Walmart fez o contrário. O modo como o Walmart pensa, age e se comunica desde o falecimento de seu inspirado líder tampouco é resultado de ter sido ultrapassada por seus concorrentes. A Kmart entrou em recuperação judicial em 2002 e fundiu-se com a Sears 3 anos depois. Com cerca de 400 bilhões de dólares em vendas por ano, o Walmart ainda vende mais de 6 vezes mais do que a Target. Na verdade, além das vendas com desconto no varejo, o Walmart é agora a maior rede de supermercados do mundo e vende mais DVDs, bicicletas e brinquedos do que qualquer outra companhia nos Estados Unidos. Não é a competição externa que está incomodando o Walmart. O maior desafio que a companhia enfrentou ao longo dos anos veio de um só lugar: ela mesma. Para o Walmart, o que faz e como faz não mudaram. E não tem nada a ver com o fato de ser uma corporação. Já era uma antes de o amor por ela começar a declinar. O que mudou é que seu porquê ficou nebuloso. E todos nós sabemos disso. Uma companhia que um dia foi tão amada simplesmente não é mais amada. O sentimento negativo que temos em relação à empresa é real, mas a parte do cérebro capaz de explicar por que nos sentimos assim tem dificuldade em explicar o que mudou.
Então, nós racionalizamos e apontamos para as coisas mais tangíveis que conseguimos: tamanho e dinheiro. Se nós, pessoas de fora, perdemos a clareza quanto ao porquê do Walmart, isso é um bom sinal de que o porquê ficou nebuloso dentro da própria companhia também. Se ele não está claro dentro, nunca estará claro fora. O que está claro é que o Walmart de hoje não é o que Sam Walton construiu. Então, o que aconteceu? Seria muito fácil dizer que tudo o que importa para a companhia é ganhar dinheiro. Todas as companhias estão no negócio para ganhar dinheiro, mas ter sucesso nisso não é o motivo de as coisas mudarem tão drasticamente. Isso apenas aponta para um sintoma. Sem compreender o motivo disso ter acontecido, o modelo se repetirá para qualquer outra companhia que tiver grande sucesso. Não é o destino ou algum outro místico ciclo de negócios que transforma companhias bem-sucedidas em Golias impessoais. São as pessoas. Ser bem-sucedido versus sentir-se bem-sucedido. Todo ano, um grupo de empresários de alto desempenho se reúne na Endicott House, do MIT, nos arredores de Boston. Essa reunião de titãs, como eles mesmos chamam, não é uma conferência empresarial comum. Não é desses eventos que são pura perda de tempo. Nada de golfe, nada de spa e nada de jantares caros. Todo ano, entre 40 e 50 donos de negócios passam 4 dias ouvindo, desde as primeiras horas da manhã até tarde da noite. Uma série de palestrantes convidados apresenta seus pensamentos e suas ideias e depois os participantes discutem. Eu tive a honra de comparecer à reunião de titãs como convidado alguns anos atrás. Esperava que fosse mais um grupo de empresários reunindo-se para falar de trabalho. Esperava ouvir discussões e apresentações sobre maximização de lucros e aprimoramento de sistemas. Mas o que testemunhei foi profundamente diferente. Na verdade, foi o oposto. No primeiro dia, alguém perguntou ao grupo quantos deles tinham atingido suas metas financeiras. Cerca de 80% das mãos foram erguidas. Pensei que só aquilo já era bem impressionante. Mas a resposta à pergunta seguinte é que foi bastante profunda. Perguntou-se ao grupo, ainda com as mãos erguidas: quantos de vocês se sentem bem-sucedidos? E 80% das mãos foram baixadas. Havia ali uma sala cheia de alguns dos mais brilhantes empresários dos Estados Unidos, muitos dos quais multimilionários, e, no entanto, a maioria não se sentia bem-sucedida. Na verdade, muitos deles relataram que tinham perdido alguma coisa desde que deram início a seu negócio. Lembraram os dias em que não tinham dinheiro e trabalhavam no porão de casa, tentando fazer as coisas andarem. Tinham saudades dos sentimentos naquela época. Esses empresários incríveis estavam em um momento da vida no qual se deram conta de que seus negócios diziam respeito a muito mais do que vender coisas ou ganhar dinheiro. Eles se deram conta da profunda conexão pessoal que existia entre o que faziam e por que o estavam fazendo. O grupo de empresários se reunia para discutir questões relacionadas ao porquê, e às vezes isso era bem intenso. Ao contrário dos típicos empresários de personalidade tipo A, os titãs não estavam lá para provar nada uns aos outros. Havia um sentimento de imensa confiança, não de competição implacável. E por causa desse sentimento, cada membro do grupo estava disposto a expressar uma vulnerabilidade que, provavelmente, raras vezes deixavam transparecer no restante do ano. No decorrer do evento, cada pessoa na sala deixaria escorrer uma lágrima ou duas, pelo menos uma vez. Não me interessa escrever sobre a ideia de que o dinheiro não compra felicidade, ou, neste caso, o sentimento de ser bem-sucedido. Isso não é nem profundo, nem uma ideia nova. O que me interessa, porém, é a transição pela qual passaram esses empresários. Quando suas companhias cresceram e eles se tornaram cada vez mais bem-sucedidos, o que mudou? É muito fácil enxergar o que eles ganharam ao longo de suas carreiras. Podemos facilmente contar o dinheiro, verificar o tamanho do escritório, o número de funcionários, o tamanho de suas casas, sua participação no mercado e o número de matérias na imprensa. Mas aquilo que eles perderam é muito mais difícil identificar.
À medida que seu sucesso tangível cresce, algo mais impreciso começa a se dissipar. Cada um desses donos de negócios bem-sucedidos sabia o que tinha feito. Todos sabiam como tinham feito. Mas muitos não sabiam mais o porquê de terem feito. Conquista versus sucesso. Para algumas pessoas, existe uma ironia no sucesso. Muitas que alcançam grande sucesso nem sempre sentem assim. Algumas, ao conquistar a fama, falam sobre a solidão que com frequência a acompanha. Isso acontece porque sucesso e conquista não são a mesma coisa, embora muitas vezes a gente confunda uma coisa com a outra. Conquista é algo que se alcança ou obtém como um objetivo. Às vezes é tangível, claramente definido e imensurável. O sucesso, por outro lado, é um sentimento ou estado de espírito. Ela se sente bem-sucedida. Ela é bem-sucedida, dizemos, usando o verbo ser para sugerir esse sentimento como um estado do ser. Enquanto pode ser fácil conceber um caminho que leve a uma meta, conceber um caminho que leve a esse intangível sentimento de sucesso é algo mais difuso. Nos termos que uso aqui, a conquista vem quando você tem clareza ao perseguir e obter o que você quer. O sucesso vem quando você tem clareza para saber por que quer aquilo. A primeira é motivada por fatores tangíveis, e o último por algo mais profundo no cérebro, onde nos falta a capacidade de expressar esses sentimentos com palavras. O sucesso vem quando acordamos todo dia nessa interminável busca de um porquê para fazermos o que fazemos. Nossas conquistas, o que fazemos, servem como marcos que indicam que estamos no caminho certo. Não se trata de ou isso ou aquilo. Precisamos das duas coisas. Um homem sábio disse uma vez: o dinheiro não compra felicidade, mas paga pelo iate no qual vamos navegar por ela. Há uma grande verdade nessa declaração. O iate representa a conquista. Pode-se vê-lo com facilidade e, com um planejamento correto, é totalmente possível de ser obtido. Por onde vamos navegar representa o sentimento de sucesso, tão difícil de definir. É claro que este último é muito mais difícil de ver e obter. São conceitos distintos, que às vezes andam juntos, às vezes não. O mais importante é que algumas pessoas, quando saem em busca do sucesso, acabam se confundindo, vendo o que conquistaram como seu destino final. Esse é o motivo de nunca se sentirem satisfeitas, não importa o quão grande seja seu iate, não importa quanto elas conquistem. A falsa suposição que costumamos fazer é que basta conquistar mais para que o sentimento de sucesso surja. Mas é raro isso acontecer. Ao longo da construção de um negócio ou de uma carreira, ficamos mais confiantes em relação ao que fazemos, mais especializados em como fazê-lo. Com cada conquista, aumentam as medidas tangíveis do sucesso e o sentimento de que progredimos. A vida é boa. No entanto, para a maioria de nós, em algum ponto da jornada, nos esquecemos do porquê que motivou essa jornada lá no início. Em algum lugar no curso de todas essas conquistas, uma divisão inevitável acontece. Isso vale tanto para indivíduos quanto para organizações. O que os empresários em Endicott experimentaram como indivíduos foi a mesma transição pela qual a Walmart e outras grandes companhias ou já passaram ou estão passando. Como a Walmart opera em uma escala imensa, o impacto de seu porquê ter ficado nebuloso é sentido em uma escala maior. Funcionários, clientes e comunidade também sentirão isso. Aqueles que têm a capacidade de não perder o porquê de vista, não importa quão pouco ou muito tenham conquistado, podem nos inspirar. Os que têm a capacidade de não perder o porquê de vista e também guardar os pontos de referência que mantêm todos focados na direção certa, são os grandes líderes. Para os grandes líderes, o círculo dourado está em equilíbrio. Eles perseguem o porquê, estão cientes de como fazer isso, e o que fazem serve como prova tangível daquilo em que acreditam. Mas a maioria de nós, infelizmente, chega a um ponto no qual o que estamos fazendo e o porquê de estarmos fazendo perdem o equilíbrio entre si. Chegamos a um ponto em que porquê e o que não estão alinhados.
É a separação entre o tangível e o intangível que marca essa ruptura.